Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Por um minuto, tome teu assento, por favor. Eu preciso agradecer a Deus pela oportunidade e o privilégio de poder retornar a esse altar, a essa santa tribuna, para mais uma vez poder servir a sua igreja com a palavra. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Samuel. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Não sou digno de tamanha oportunidade, mas agradeço. Deus abençoe o senhor. Amém. A meu amigo Rodinei, já é pastor? Amém, vai chegar. Que Deus te abençoe, o seu ministério, a sua vida. Se tornou um grande amigo meu. Que Deus possa abençoar também todos os pastores que estão aqui na minha retaguarda. Eu não sei o nome de todos, mas o papai lá de cima conhece, né? Deus possa abençoar cada um dos senhores poderosamente. É um prazer rever meu amigo Ricardo. O Ricardo é um irmão que Deus me deu aqui em São Paulo. Eu estou feliz, irmãos, porque já tem algum tempo que eu estou orando para ele casar. E ele está namorando, vai casar. Estou feliz. Que Deus lhe abençoe, Ricardo. Em nome de Jesus. A meu amigo Everton, que Deus te abençoe, meu amigo. É um grande amigo que Deus também me deu aqui. Fui presenteado, irmão. Tive uma surpresa muito boa ontem. Ele me visitou no hotel, levou um presente para mim. Eu fico sem graça porque eu tenho que trazer alguma coisa, irmão. Prometi trazer um queijo aqui, eu estou preocupado, né? Não deu para me trazer esse queijo porque eu fui pregar numa cidade fora e eu cheguei tão correndo em Belo Horizonte para preparar para vir para cá e não deu tempo de passar no mercado central. Mas eu prometo em nome de Jesus que se eu retornar esse queijo vai chegar. Em nome de Jesus. Queridos, eu não trouxe materiais de mensagem. Deus nos deu algumas mensagens, mas não deu tempo de trazer. Mas eu trouxe aqui para quem quer aprofundar o seu conhecimento bíblico. Eu trouxe uma enciclopédia em formato de PDF. São mais de 5.000 livros que contém nessa enciclopédia. Inclusive tem uma enciclopédia que é muito procurada, que é a Champion, né? Só o Novo Testamento, ela é quase R$600 e ela tem o Novo e o Antigo Testamento aqui. Se você quiser adquirir, tem vários livros, tem livro de oratória, tem geografia bíblica, várias bíblias, tem muita coisa. Se você quiser adquirir, vai estar lá fora, é apenas R$20. Faça isso e cresça espiritualmente, treine a sua mentalidade para conhecer mais de Deus. E também eu trouxe para os seus filhos 5 horas de desenho do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Isso é uma bênção, irmão. A minha menina tem dia que eu e minha esposa nós temos que sentar no sofá e ela prega para nós. Ela já sabe muitas parábolas, vendo esses desenhos e ela vai aprendendo as parábolas. Pai, senta aqui porque eu quero contar as parábolas. Aí nós sentamos, eu e minha esposa, e ela vai pregando. É uma bênção. Então, é apenas R$10. Se você quiser investir na vida da sua criança, faça isso e Deus também estará lhe abençoando. Amém? Queridos, quantos estão preparados para o que Deus tem para fazer? Eu me preparei porque Ele não vai fazer, Ele já está fazendo, né? Com certeza disso. Então, por favor, tome a tua Bíblia, por gentileza. Livro do profeta Joel. Joel, capítulo de número 1. Na sequência, também nós iremos ler alguns versículos do capítulo 2. É muito bom rever também os jovens Assembleia de Deus São Bernardo do Campo, Petrônio. Vocês são uma bênção, né? Deus abençoe vocês. Tive o privilégio de estar ministrando lá. Deus fez coisas maravilhosas. Joel, capítulo de número 1. Quantos encontraram? Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Senti falta do meu amigo Ronaldo. Está trabalhando, né? Dá aquele abraço nele para mim, por gentileza. Capítulo 1 diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós ancião, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou no dia dos vossos pais? Narrai isto aos vossos filhos
e os vossos filhos façam aos seus filhos, e os filhos destes façam às outras gerações. O que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o gafanhoto migrador comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o gafanhoto devorador comeu o gafanhoto cortador, destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebem vinho por causa do moço, porque ele está tirado da vossa boca. Versículo 9, por favor. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjar e de libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Versículo 13. Cinge-vos de pano de saco e lamentai-vos, sacerdotes. Uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite vestido de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjar e de libação. Capítulo de número 2, versículo de número 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e entre o altar. Orem, dizendo: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregue a tua herança ao pobre, para que as nações não façam escárnio deles, porque hão de dizer entre os povos: onde está seu Deus? Versículo de número 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijais no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, ele vos dará em medida a chuva, e fará descer como outrora a chuva temporânea, a serôndia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que eu enviei contra vós. Comereis agora abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E tem uma coisa: a partir de agora, o meu povo nunca mais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de vós e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E acontecerá que depois disso eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os anciãos sonharão e os vossos jovens terão visão. Até sobre os domésticos e sobre as domésticas derramarei do meu espírito naquele dia. Mostrarei prodígio nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Amém? Olhe para alguém que está do teu lado e diga assim para ele com todo respeito, diga: saindo da crise, da vergonha, para a restituição e para o verdadeiro avivamento. O profeta Joel, ele está canonizado entre os profetas menores. E o período em que o Senhor coloca uma palavra profética na boca de Joel, lendo o texto, os capítulos na íntegra, entendemos que é um momento obscuro, é um momento complicado para a nação de Judá. Por quê? Porque Deus está decidindo sentenciar esta nação, devido aos seus delitos, devido aos seus pecados. O Senhor permite que o seu juízo caia sobre eles. Quando o profeta Joel começa o seu ministério, quando ele começa, melhor dizendo, a profetizar o que o Senhor lhe deu por ordem, ele não começa a descrever muitas coisas ao seu respeito, falando de si. O capítulo diz que ele era filho de Petuel,
só aparece o seu lado paternal e não fala a sua região geográfica, o seu lado maternal também não aparece, e muito menos, como eu disse, a sua região, a sua localidade, aonde ele mora, a sua raiz genealógica na profundidade não aparece no texto. Mas quando ele começa a profetizar, logo entendemos que ele de fato veio de uma região agrícola, de uma região rurícola, porque as suas linguagens proféticas está ligado a isso. Ele vai falar com uma linguagem profética utilizando termos agrícolas, termos rurícolas, para poder chamar a atenção, para poder sentenciar a nação de Judá, a nação de Israel, pelos seus delitos e pelos seus pecados. Eu que nos chama a atenção que quando o profeta abre o leque da profecia, ele começa dizendo, ele começa profetizando, ou melhor dizendo, chamando a atenção dos anciãos. Os anciãos daquela época, eles eram coletores de informação, eles armazenavam informação em seus memoriais para poder passar para a próxima geração. Tudo era memorizado e eles iam passando de geração para geração. As profecias que o profeta Joel irá profetizar é de uma potencialização tamanha que ele diz para os anciãos: o que vocês vão ouvir, o que vocês vão ver, vocês ainda não viram. Ainda que vocês tenham um alto teor de informações armazenadas em seus cérebros, o que vocês vão ver agora, o que vocês vão ouvir ainda, vocês não ouviram. E o que vocês vão ver e ouvir, vocês deverão passar para a próxima geração, para que uma geração passe para outra. E ele começa a falar acerca de pelo menos 4 juízos que Deus permite que venha sobre o povo de Judá. A grande verdade, que eu vou falar daqui a pouco sobre esses juízos, é que quando esse juízo está vindo sobre a nação de Judá, Deus permite isso por mais uma vez devido aos seus pecados. Nós sabemos muito bem que a nação de Israel e de Judá, eles ficaram cativos, ficaram como escravos, ficaram sendo escravizados por quase 800 anos devido a um pecado, o pecado da ingratidão. Eles foram os povos ingratos devido ao que Deus fez por eles. Eles só cultuavam a Deus e adoravam a Deus no momento das suas necessidades. No momento que precisavam de chuva, precisavam de água, precisavam de saúde, precisavam de livramentos da parte do Senhor, eles dobravam os joelhos, levavam o sacrifício no templo, eles se arrependiam, vertiam-se de cinza, de pano de saco, e cobriam as suas cabeças de terra e também de cinza, se arrependendo. Não é simplesmente porque o momento era de adoração, não, é porque eles precisavam de Deus. Eles só cultuavam ao Senhor porque precisavam do favor de Deus. Depois que Deus mandava a chuva, que Deus desbaratinava os seus inimigos, que Deus mandava saúde sobre os gados, protegia os celeiros, mandavam a paz e a bênção sobre os lares, eles viravam as costas para Deus, invejavam as outras famílias, os outros reinos, melhor dizendo, as outras nações alheias, e se curvavam, e se dobravam diante dos deuses alheios, deuses, entre aspas, deuses de pedra, deuses de ferro, deuses considerados pagãos, deuses da natureza. Eles se curvavam diante desses deuses. E o que nós estamos vendo, o que nós vamos ver daqui a pouco, essa sentença que o Senhor coloca na boca do profeta Joel contra a nação de Judá, não é simplesmente o que Deus quer como humilhação para a nação de Judá, não, é só mais uma vez Deus tratando com a rebeldia, é só mais uma vez Deus tratando com o descaso desse povo, esse povo que ele chamou de menina dos meus olhos, esse povo que ele tirou da terra, de uma terra chamada terra do Egito, onde eles eram pisados, escravizados, esse povo que ele fez caminhar no deserto, que quando teve sede, ele deu água, quando teve vontade de comer pão, ele deu pão, quando eles precisavam de vestimenta, ele não permitiu nem que alfaiate fosse para o deserto, porque a roupa crescia do corpo e o sapato também. Esse povo em que quando estavam com frio, ele
mandava uma nuvem de fogo à noite para os proteger da hipotermia. Esse povo aqui, que quando o dia o sol era escaldante, ele mandava a sombra fresca para que eles não fossem deteriorados pelo calor do sol. Esse mesmo povo que ele quase matou 7 nações só para colocá-los em uma terra que mana leite e mel, uma vez mais, em vez de levantar o altar da adoração, levantou o altar da ingratidão. Então agora eles vão ser atingidos pelo juízo do Senhor. Eles vão ser atingidos porque eu vou mostrar para os irmãos que Deus aqui, quando envia este juízo, ele quer um avivamento. E para ele avivar esse povo, ele vai ter que tratar no conforto. Ele vai ter que mexer no conforto desse povo. Ele vai ter que mexer na vaidade desse povo. Vaidade desse povo, eu vou lhe mostrar daqui a pouco, mas primeiro, observe bem que o profeta Joel, ele está agora com um peso profético em seus lábios, e nesse peso profético irá sair pelo menos 4 juízos de Deus. Ele permite que ele venha. E quais são esses 4 juízos que Deus vai permitir que venha sobre o povo de Judá? O primeiro juízo, chamado de gafanhoto. Nós lemos aqui, esses gafanhotos aqui, o profeta Joel diz que eles vêm em pelo menos em 4 classes. Eles vêm como gafanhotos cortador, gafanhoto migrador, gafanhotos devorador e gafanhoto destruidor. E observe bem como eles agem, a sua maneira de agir, a sua maneira de guerrear. Eles agem desta forma. O Joel disse que aquilo que o cortador entrou na seara, aquilo que o cortador entrou na lavoura, comeu, que deixou de resto, na sequência veio o migrador e comeu. O que o migrador deixou de sobra, na sequência veio o devorador e alimentou. E o que deixou de sobra, o devorador, o destruidor veio e destruiu e acabou e trouxe aquela calamidade. E observe bem que esses devoradores aqui, esses gafanhotos devorador, migrador, cortador e destruidor, observe bem que eles são comparados como um exército. O próprio Deus potencializa eles quando o Senhor diz que esses gafanhotos que ele permite que venham, eles têm dentes de leão e queixada de leoa. O Senhor diz que eles vêm em fileira e eles não atropelam um ao outro. Eles escalam muros e eles não têm medo de flecha. Eles vão para cima das flechas. Aonde eles entram, eles devastam. Aonde eles entram, eles criam uma calamidade, uma destruição. Esses gafanhotos não foram em Israel ou na lavoura de Israel para poder fazer uma visita. Eles não foram dar os parabéns para a nação de Israel devido a eles terem voltado as costas para Deus. Eles foram ali porque eles tinham uma missão. E qual que é a missão desse exército? Qual que é a missão desses gafanhotos, que na sua literalidade existe entre os teólogos, entre os estudiosos, em uma briga que eles podem representar a nação síria ou podem representar a nação babilônica. E quais são a missão deles? Sabe qual é a missão deles? A missão deles está no alvo chamado macieira, figueira, está no alvo chamado oliveira, videira e logo também na palmeira. A visão desses gafanhotos é destruir tudo que o povo de Israel plantou, acabar com toda a economia, acabar com todo o poder aquisitivo. A missão desses gafanhotos aqui é entrar no celeiro e destruir o celeiro de Israel, acabar com tudo que eles plantaram durante meses, com tudo que eles plantaram durante anos. A missão deles é tratar no conforto. A missão deles é mexer com a vaidade desse povo. Quando o profeta Joel descreve que esses gafanhotos estão afetando a oliveira, a figueira, a videira, a macieira, a palmeira, o profeta Joel está dizendo: o Senhor está enviando os gafanhotos para arrancar o povo do conforto, porque o povo aqui, pelo requisito do texto, estão vivendo bem, estão comendo do melhor, estão vestindo o melhor, estão deitando na boa cama. O povo aqui está tranquilo, mas o povo aqui viraram as costas para Deus. O povo aqui não jejuma mais, o povo aqui não ora mais,
O povo aqui não quer saber mais de participar dos cultos da doutrina. O povo aqui não quer mais ir nos cultos da quinta-feira. O povo aqui não está mais preocupado em levar o sacrifício diante do altar de Deus, porque para eles a natureza lhe favoreceu. Para que eu irei precisar de ter assíduo aos pés de Deus, ao culto, se eu tenho tudo que eu preciso? Ora, se eu for no meu celeiro, eu tenho lá a maçã para dar ao meu filho para comer. Se eu for no meu celeiro, eu vou tirar o feijão, minha arroz, eu vou cozinhar e não vai faltar comida. A minha despensa está superlotada, eu não preciso de nada, eu estou bem, eu estou tranquilo. Quando o Senhor permite que esses gafanhotos atinjam essas árvores, automaticamente o Senhor também permite que 4 campos da vida do povo de Judá seja afetado. 4 campos da vida desse povo seja atingido. Pois o primeiro juízo, gafanhotos. O segundo juízo está sobre os alimentos, sobre a macieira, sobre as árvores, sobre a plantação. Quando o Senhor permite que as plantações são atingidas, Deus também permite que 4 áreas da vida desse povo sejam afetadas diretamente. Qualquer pregador, qualquer irmão sabe muito bem disso ao ler o texto. Que áreas são essas? A primeira é a área social. Atingindo essas árvores aqui, a área social será afetada. Senhoras e senhores, quem importava não importa mais. Quem exportava não exporta mais. Quem olhava para a sua conta poupança, para a sua conta corrente que estava gorda, vai correr lá e vai olhar e vai dizer: está no vermelho. Quem batia no peito e dizia: não, sobre os meus cuidados está o meu poder, sobre a minha herança não dependo do céu, não dependo do homem, não dependo de ninguém, agora está com cinza na cabeça, com pano de saco e de joelho no chão. Na mão de aleluia. A área social está sendo afetada, e não é somente a área social. O Senhor permite também que o segundo campo da vida dele seja afetado. E qual é o campo? Que para mim é doído e é doloroso entender. É o campo emocional. Por quê? Porque será complicado para o pai, será dolorido para a mãe olhar para o teu filho pequeno, para a sua criança, quando a sua criança chegar perto dele e dizer assim: mãe, eu quero mingau, eu quero comer pão, eu quero comer comida. O pai, em um ato de desespero, vendo os olhos do filho fundo, a barriga lá para dentro, vai correr no celeiro para tentar pegar o alimento, para tentar achar o mantimento, e vai chegar lá e não vai encontrar nada, não tem comida, não tem alimento, o celeiro está vazio. O pai e a mãe vai entrar em uma crise. Pense comigo, quase uma nação inteira com lágrimas nos olhos e milhares de jovens e crianças gritando: fome, comida, água, e não tem. Emocionalmente o povo será abalado, emocionalmente também. O terceiro campo que Deus permite que seja atingido é o campo espiritual. Por que, pastor, o campo espiritual será atingido? O campo espiritual será atingido é porque boa parte do que eles colhem dessa colheita, que eles tiram aqui das plantações, era utilizado para poder levar ao templo, para oferecer como oferta de manjar, oferta queimada no altar de Deus. E quando eles levavam a oferta queimada no altar de Deus, Deus respondia ao povo mandando chuva, mandando saúde, mandando a paz. Agora, a Bíblia Sagrada diz que o profeta proferiu dizendo que a terra está seca, o sol secou tanto a terra, que toda a semente que foi plantada debaixo da terra, ela está mirrada, está virando pó, e não tem como tirar mais, não tem como levar o trigo no altar do Senhor, não tem como levar a oferta de manjar no altar de Deus, porque as árvores foram todas destruídas, as árvores também secaram. A situação é tão crítica, a situação é tão complicada, que até as águas do campo secaram. E agora esse povo também será afetado espiritualmente, porque eles não podem mais ir para o culto adorar a Deus, ir para o culto cultuar a Deus, porque enquanto os sacerdotes oferecem o sacrifício, o povo glorifica, o povo adora. Mas agora já não tem mais ali a oferta para oferecer, porque o sol quente, o sol escaldante queimou, tirou a oferta. Agora quem canta no culto não canta mais,
Quem adora no culto não adora mais. Quem pegava as suas harpas, olha para mim, quem pegava as suas harpas para poder cultuar, não cultua mais. Quem levantava a mão para cima, não levanta mais. Quem via a nuvem da glória de Deus baixar dentro da igreja, não consegue ver mais, porque a nuvem não baixa mais. A situação ficará um pouco mais complicada, a situação ficará um pouco mais apertada. Eu sei que até nesse momento não vai ter muito glória não, e eu quero que você entenda ao mesmo tempo, é para não ter muito glória mesmo. Eu quero que você compreenda isso, que o povo agora vai entrar no funil mais apertado, porque é avivamento. Então vamos falar do verdadeiro avivamento. O povo vai entrar para um funil mais complicado, para um funil mais apertado. Deus pega o povo e põe no funil. Qual é? Eles vão entrar na situação em que Deus permite que o campo ministerial também seja atingido. Por quê? Eu li aqui com os irmãos, Deus usou a boca do profeta e disse para os sacerdotes chorarem, para os sacerdotes uivarem. E o termo uivar é ligado a um animal, é animal que uiva. A situação é tão complicada, senhoras e senhores, que Deus está dizendo para os sacerdotes: eu quero que vocês chorem, uivem, gritem por causa da situação desse povo. Os sacerdotes chorem porque a oferta de manjar, a oferta de libação foi tirada de dentro do templo. Se você ler Joel na íntegra, você vai ver que os sacerdotes estão tão desesperados que eles fecharam a porta do templo, pastor, e ficaram na porta do templo chorando. Eles ficaram na porta do templo orando, porque eles abriam o templo e quando eles olhavam não tinha sacrifício para poder oferecer a Deus. Não tinha possibilidade nenhuma de eles poderem falar com Deus, ou para falar com Deus pelo que o povo pediu. A busca do povo em Deus resumia-se ao sacerdote levando para o altar. Agora não tem mais como, porque não tem sacrifício. Não tem sacrifício, não tem oferta de libação, não tem oferta de oblação. Acabou a oferta queimada, a oferta de expiação. Lamante é neve. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. E o Senhor está falando com eles: chorem, lamentem. A situação é crítica, a situação é tão complicada que além do Senhor dar ordem para os sacerdotes chorarem perante o altar de Deus, para os sacerdotes vestirem pano de saco e passar a noite enlutada, o Senhor permite que ainda venha o terceiro gado, o quarto juízo, o terceiro juízo, melhor dizendo. E o terceiro juízo é sobre os animais. A Bíblia Sagrada fala, se você ler na sua Bíblia, você vai ver que os animais vão clamar, os animais vão bradar, porque o pasto secou, não tem água para beber. Permita-me dizer nesta manhã: você já viu ovelha no literal orar? Você já viu boi no literal orar, clamar? Aqui ó, está na Bíblia, eles estão orando, eles estão clamando e bramando por Deus, porque não tem comida para comer, não tem água para poder beber. Olha aqui para mim, senhoras e senhores, tudo isso poderia ser ao contrário. O povo estava comendo bem, o povo estava vestindo bem, o povo estava com as casas bem aconchegantes, eles estavam tranquilos em paz. Mas se eles tivessem a visão de dizer assim: Deus, com tudo isso que nós temos, eu não negarei o teu nome, com tudo isso que eu estou vivendo, eu ainda vou te adorar, com tudo isso que eu estou tendo do bom e do melhor, eu não vou voltar as costas para ti. Eu coloco o Senhor em primeiro lugar da minha vida, porque eu quero ser dependente do Senhor. Se o povo voltasse para Deus e gritasse, e pegasse uma corneta bem alta e gritasse assim: tudo que nós estamos vertindo, tudo que nós estamos comendo, toda a nossa renda per capita, todo o nosso dinheiro não pertence a nós, pertence a Ele, porque para Ele são todas as coisas, não pertencem a nós. Deus iria olhar lá no alto e iria dizer: eu vou multiplicar os vossos celeiros, eu vou abençoar vocês 10 vezes mais, porque reconhece que tudo que vocês têm pertence a mim. Mas vocês perderam a espiritualidade, vocês não têm mais comunhão comigo, vocês não têm mais santidade comigo, vocês não vão para o meu templo mais me cultuar, no meu templo mais me adorar. Então a única maneira de eu trazer vocês para perto de mim de novo, eu vou mexer no conforto de vocês. Essa manhã o Espírito da revelação bíblica me trouxe hoje nesta casa para poder lhe dizer que se nesta manhã for preciso Deus arrancar você da sua zona de conforto,
lançar uma profecia. E qual é essa profecia? O Senhor diz assim: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de arrebate no meu santo monte, e perturbe todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Meus queridos irmãos, nós sabemos muito bem que a palavra dia do Senhor no calendário da escatologia é nada mais nada menos a grande tribulação depois do arrebatamento da igreja. A situação aqui é de crise, a situação aqui é tão crítica que Deus decide comparar a situação deles com o grande dia da tribulação. A situação aqui é tão ferrenha que Deus decide comparar a crise que eles estão vivendo com o grande dia da tribulação. E nós sabemos muito bem que nesse dia da tribulação 7 selos serão quebrados, 7 taças serão derramadas, 7 trombetas serão tocadas na cabeça dos desviados, na cabeça dos ímpios, daqueles que entraram na igreja, que ficaram na igreja só com a cara de crente, mas não era crente, tinha credencial de crente, mas não era crente, tinha vestimenta de crente, não era crente, tocava na sede de Deus impuramente. Para aqueles que louvavam a Deus aqui, cantavam músicas profanas lá fora, esse grande dia vai chegar. Para aqueles que nunca quiseram levar a Deus a sério, Deus está dizendo: essa situação que vocês estão vivendo é exatamente essa. Olhe aqui para mim, eu tenho certeza que tem alguém aqui me ouvindo que está dizendo: pastor, o que o senhor está pregando está acontecendo comigo. Foi necessário Deus tratar assim comigo, foi necessário Deus agir assim comigo para me poder voltar ao avivamento genuíno, voltar ao avivamento verdadeiro. Você está pensando que foi do acaso que esse conclave está acontecendo? Antes mesmo do pastor Samuel, do Rodinei, dos companheiros, vamos fazer amanhã dunamis, Deus já tinha falado no coração desses homens. Deus já tinha sonhado muito tempo, dizendo: diga para o meu povo, coloque todos eles dentro da congregação, traga jovens, traga adolescentes, traga criança, traga adultos, e coloca dentro da minha casa, e dê um alerta para eles. Diga para eles que o batismo com o Espírito Santo está sumindo da minha igreja. Diga para eles que lágrimas estão desaparecendo da minha igreja. Diga para eles que temor está sumindo da minha igreja. Diga para eles que o comodismo, que o tradicionalismo está tomando conta do coração do meu povo. E eu não vejo mais e não ouço a voz do meu povo. Eu não ouço mais as lágrimas. Há um teto de zimbra, um teto de aço que impede os meus dons espirituais de descer. Digam para eles que eu trouxe eles aqui para dizer que nessa manhã eu quero quebrar esse teto de aço, esse teto de zimbra. Eu quero mudar essa situação. Eu quero derramar a minha glória, o meu poder, o meu avivamento. Aqui vai ter uma coisa. Olhe aqui para mim, meus irmãos, porque vai começar a ficar gostoso agora, vai começar a ficar bom agora. Olha aqui para mim. Talvez você dê um pouco glória a Deus e aleluia. Talvez você levantou a mão um pouco para o alto, porque você olhou para o texto e disse: olha, o pastor está apresentando em uma manhã de avivamento um Deus iracundo, um Deus sentenciador. Exatamente, eu estou lhe apresentando um Deus de juízo, um Deus iracundo mesmo, um Deus sentenciador mesmo. Eu estou lhe apresentando aqui um Deus que nunca irá compactuar com a frieza, que nunca irá compactuar com a vaidade, que nunca irá compactuar com o conformismo. Eu estou lhe